Os presidentes do Brasil. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos dos presidentes do Brasil de 1985 aos dias de hoje, de José Sarney a Lula. Vamos para o vídeo. Desde a redemocratização do Brasil em 1985, o país foi governado por diferentes líderes, com visões políticas, estilos administrativos e contextos econômicos diversos. A seguir, apresenta-se uma análise detalhada dos presidentes que marcaram a política nacional nas últimas décadas. 31º José Sarney, 1985 a 1990. José Sarney de Araújo Costa, nascido José Ribamar Ferreira de Araújo Costa. José Sarney assumiu a presidência após a morte de Tancredo Neves, eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral. Inicialmente vice-presidente, Sarney foi o primeiro civil a ocupar o cargo após 21 anos de regime militar. Seu governo teve como principal desafio a transição democrática, marcada por instabilidade econômica e hiperinflação. A promulgação da Constituição de 1988, marco da redemocratização, foi um dos principais legados de seu governo. Tentativas de controle da inflação, como o Plano Cruzado, fracassaram, levando o país a sucessivas crises. 32º, Fernando Collor de Mello, 1990 a 1992. Fernando Afonso Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito por voto direto após o fim da ditadura. Com uma plataforma liberal e modernizadora, prometeu combater a inflação e modernizar o Estado. Seu governo adotou medidas drásticas, como o confisco da poupança, através do Plano Collor, que gerou enorme insatisfação popular. Escândalos de corrupção envolvendo seu tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, culminaram em um processo de impeachment, que o levou à renúncia em 1992. 33º, Itamar Franco, 1992 a 1995. Itamar Augusto Cautiero Franco, vice-presidente de Collor, Itamar assumiu a presidência em meio à crise institucional. Sua gestão ficou marcada por um perfil moderado e conciliador. O maior destaque de seu governo foi o lançamento do Plano Real 1994, idealizado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O plano conseguiu estabilizar a economia e controlar a hiperinflação, preparando o cenário para uma nova era de crescimento. 34º, Fernando Henrique Cardoso, 1995 a 2002. Eleito após o sucesso do Plano Real, FHC consolidou o controle inflacionário e aprofundou reformas estruturais. Seu governo foi marcado por privatizações de grandes estatais, reforma administrativa e estabilidade econômica. Com uma visão neoliberal, buscou modernizar o Estado e atrair investimentos externos. Durante seu segundo mandato, enfrentou crises cambiais e o aumento da dívida pública, mas manteve a estabilidade macroeconômica. A reeleição presidencial, aprovada durante seu governo, gerou críticas sobre o uso da máquina pública. 35º, Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 a 2010. Luiz Inácio da Silva, ex-líder sindical e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, PT, Lula chegou ao poder com uma forte base popular. Seu governo promoveu políticas sociais amplas, como o Bolsa Família, que contribuíram para a redução da pobreza e a ascensão de milhões à classe média. No campo econômico, adotou uma postura pragmática, mantendo a responsabilidade fiscal. O crescimento econômico, impulsionado pelo boom das commodities, favoreceu o governo. No entanto, escândalos como o Mensalão abalaram sua imagem. Ainda assim, saiu com alta popularidade, elegendo sua sucessora. 36º, Dilma Rousseff, 2011 a 2016. Dilma Vana Rousseff, primeira mulher a assumir a presidência do Brasil, Dilma deu continuidade aos programas sociais do governo Lula, mas enfrentou severas dificuldades econômicas e políticas. Seu primeiro mandato foi marcado por crescimento econômico em desaceleração e manifestações populares em 2013. No segundo mandato, enfrentou uma grave crise fiscal, aumento do desemprego e forte queda de popularidade. O escândalo da Operação Lava Jato, que investigou corrupção na Petrobras, agravou o cenário.
Em 2016, foi afastada por impeachment sob a acusação de manobras fiscais, as chamadas pedaladas fiscais. 37º, Michel Temer, 2016 a 2018. Michel Miguel Elias Temer Lulia, vice de Dilma, Michel Temer assumiu a presidência com a missão de restaurar a confiança do mercado e estabilizar a política. Implementou uma agenda econômica liberal, com destaque para a PEC do teto de gastos, reforma trabalhista e propostas de reforma da Previdência. Seu governo enfrentou baixa popularidade e foi atingido por denúncias de corrupção, caso JBS, mas conseguiu concluir o mandato, mantendo relativa estabilidade política. 38º, Jair Bolsonaro, 2019 a 2022. Jair Messias Bolsonaro, com um discurso conservador, antipetista e liberal na economia, Bolsonaro venceu as eleições com forte apoio das redes sociais. Seu governo foi polarizador e marcado por tensões institucionais com o Congresso, STF e imprensa. Na economia, apostou em reformas liberais conduzidas por Paulo Guedes. A pandemia de Covid-19 representou um grande desafio, e sua condução da crise sanitária gerou duras críticas, especialmente pelo negacionismo e atraso na vacinação. A gestão também foi marcada por aumento do desmatamento e isolamento internacional. Foi derrotado por Lula em 2022. 39º, Luiz Inácio Lula da Silva, 2023, dias atuais, terceiro mandato. Eleito após um processo eleitoral acirrado, Lula retornou à presidência com o desafio de reconstruir a confiança democrática, recuperar políticas sociais e promover a reindustrialização. Seu governo busca reequilibrar as contas públicas com responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo em que reforça programas sociais, como o Bolsa Família. No cenário internacional, Lula tem adotado uma política externa ativa, com foco na multipolaridade e protagonismo do Sul global. Internamente, enfrenta uma oposição consolidada e polarização persistente, além de desafios econômicos como inflação, déficit fiscal e crescimento limitado. A história recente dos presidentes do Brasil é uma narrativa de avanços e retrocessos, marcada por tensões entre estabilidade econômica, inclusão social e crises institucionais. Cada líder imprimiu sua marca, refletindo as complexas transformações políticas e sociais pelas quais o país tem passado. Com desafios persistentes e uma sociedade cada vez mais engajada, o futuro político do Brasil permanece em constante construção. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.